Muito bem, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Você está com sua Bíblia aí, você pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 23 ao verso 31. Gênesis capítulo 1, do verso 27 ao verso 31. E assim diz a palavra do Senhor: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Cris, eu não perguntei, eu quero perguntar, tem alguém aqui nos visitando? Levanta a mão assim, só para a gente conhecer um pouquinho. Aí, gente, vamos dar uma salva de palmas aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma honra receber vocês aqui nessa igreja. E a gente sempre diz, se você está em Serra Talhada, está procurando uma igreja para congregar, não encontrou ainda, mas já quer considerar essa igreja como sua igreja, sinta-se à vontade, e para nós é um privilégio ter você aqui conosco, ok? Muito bem, queridos, esse é o princípio de tudo. Foi o momento em que Deus, Ele idealizou uma família física, um povo em que Ele pudesse chamar de meu povo, de meus filhos. Deus, Ele prepara todas as coisas, e depois de preparar tudo, Ele coloca o homem e a mulher para habitar no paraíso, um lugar onde Ele iria manter relacionamento com eles todos os dias. Não haveria um dia sequer que Deus não fizesse questão de estar lá para falar com os seus filhos, com Adão, com Eva. Se a gente for lá no finalzinho do capítulo 2, a gente vai ver Deus fazendo a mulher de uma maneira incrível. Ele pega a costela do homem e a partir dali Ele cria a mulher. E aquilo encanta naturalmente o homem, e ele chega a dizer: olha, meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. E estava um ambiente assim, muito agradável, incrível. Capítulo 1, Deus conclui: olha, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia, tudo perfeito. Mas nós conhecemos como é que essa história continua, e o pecado ele entra, e de alguma maneira ele contamina, infelizmente, aquilo que Deus fez com tanta perfeição. E o que estava sobre o controle, quando falo sobre o controle, não necessariamente sobre o domínio, mas sobre o controle no sentido da permissão, da obediência a Deus, o homem escolhe um outro caminho. E eu quero falar justamente sobre isso e fazer uma pergunta para você. A pergunta para você é: quem está no controle?
da sua vida? Quem é que está no controle dos seus planos? Quem está no controle dos seus projetos? Quem é que está no controle da sua vida profissional, da sua família? Quem é que está no controle disso? Nós sabemos que um carro descontrolado, ele não tem uma direção, ele vai para qualquer lugar e certamente um carro descontrolado, ele vai causar um acidente. A gente sempre escuta, né? Alguns motoristas, quando sofrem um acidente, falam assim: rapaz, perdi o controle do carro. E podemos dizer que Deus, ele não perdeu o controle, porque Deus tem um controle de todas as coisas, mas infelizmente Adão e Eva colocaram o controle das suas vidas em outras mãos, que não era mais nas mãos do Senhor. E quando eu questiono você, quem está no controle, é para que você comece a pensar sobre a sua vida, porque um casal que estava vivendo em um ambiente protegido pelo Senhor, em um ambiente abençoado pelo Senhor, um ambiente perfeito, criado pelo Senhor, permitiu que o pecado entrasse no coração deles e destruiu completamente a relação que tinha com Deus, foram expulsos do paraíso e tiveram a primeira briga como casal. Quando, queridos, Deus não está no controle, alguém está no controle, alguma coisa está no controle. E o primeiro questionamento que eu faço é: quem está no controle? E eu quero falar sobre uma primeira pessoa que não pode estar no controle. E a primeira pessoa que não pode estar no controle da sua vida é o diabo. O diabo, ele não pode, em hipótese alguma, ter o controle da sua vida. Você não pode entregar para ele isso. Porque a gente já viu o que ele fez lá no Éden. A gente já viu as consequências na vida do primeiro casal. E aí a pergunta que eu faço é: quem é que está no controle da sua vida? Você fala assim: Deus me livre para jogar. Quando eu vejo até esse nome de diabo, eu já fico me tremendo. Por que fica se tremendo? Quem tem que estar tremendo é ele conosco. Porque o maior que está em nós é que a palavra de Deus nos diz. Se formos pensar em alguém que deixou o diabo tomar o controle da vida, nós podemos falar sobre esse casal, Adão e Eva. Nós podemos falar sobre Ananias e Zafira, lá no Novo Testamento. Nós podemos falar sobre a vida de Judas, o homem que caminhou com Jesus, mas entregou a sua vida e permitiu que o diabo tomasse o controle, o mal tomasse o controle da sua vida. E Gênesis 3:6 diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e os deu ao seu marido, que comeu também. O diabo, queridos, ele não nos apresenta uma proposta de pecado desagradável, ele sempre nos mostra algo atraente. E é assim que ele nos pega, é assim que aos poucos, se nós permitirmos, ele vai começar a ter o comando da nossa vida. O diabo, ele nos leva a duvidar de Deus, é isso que ele coloca no coração de Adão e Eva, quando diz que se eles comerem, eles não iriam morrer, eles iriam ter conhecimento do bem e do mal, iriam ser iguais a Deus. Talvez naquele momento gerou uma dúvida no coração deles: será que Deus nos enganou? Será que Deus realmente gosta da gente? Será que Ele não quer que a gente cresça, que a gente seja igual a Ele? E uma das coisas que o diabo é especialista em colocar dúvida no nosso coração a respeito do cuidado, do amor de Deus com relação a nós. O diabo nos leva a confundir a nossa identidade. Eles eram criaturas, eram filhos de Deus, mas queriam ser criador, queriam ser igual a Deus. E todas as vezes, queridos, que eu não sei exatamente quem eu sou, eu não tenho consciência exatamente da missão que Deus me deu, queridos, a tendência nossa é agirmos segundo as nossas próprias vontades, é fazer aquilo que está na nossa cabeça, e certamente essa é uma brecha que o diabo precisa para tomar o controle das nossas vidas. O diabo, ele nos leva
a ficar nos comparando, porque quando ele falou para Adão e Eva, olha, vocês vão ficar igual. Eles olharam para Deus assim, cara, eu quero ser igual a Deus, só que não é no lado bom, eu quero estar no mesmo nível, eu quero mandar aqui nesse negócio aqui, eu quero estar em uma posição além daquela que eu estou. Não estou falando que é errado você querer crescer, estou falando que é errado você querer avançar, não, eu estou falando que é errado você fazer isso pelas razões erradas, pelas motivações erradas. O diabo levou, e toda vez, querido, que você fica triste quando você está se comparando com outra pessoa, fulano tem isso, fulano consegue isso, é o diabo querendo entrar no controle da sua vida. Especialmente quando você fica se comparando negativamente. O pastor é muito bonito, eu queria ser igual ao pastor. Não fica assim. O diabo nos leva a quebrar laços divinos. Eu fico imaginando esse casal, um momento agradável, não tinha TPM, não tinha homem estressado, um ambiente gostoso, irmão, queria uma fruta, comia ali, um negócio gostoso demais, agradável, aí o pecado traz um desentendimento na vida desse casal. Deus chega, o que aconteceu aqui? Adão fala assim, a mulher que o Senhor me deu do fruto eu comi. Aí vai lá na mulher, não, foi a serpente. O laço que havia entre o casal quebrou. Uma grande brecha que o diabo usa para tomar o controle da nossa vida é briga no casal, na vida do casal. Irmão, um ambiente, um lar em que o casal, que o marido e a mulher está brigando o tempo todo, queridos, é um prato cheio para o diabo. Porque a família cresce, se tem filhos, os filhos crescem tendo aquilo como referência. E alguns vão falar assim, eu não quero casar nunca na minha vida, para ter uma vida igual ao meu pai e minha mãe, não quero. E o diabo ele vai penetrando sorrateiramente, uma mágoa que a gente guarda no coração. O diabo, queridos, nos leva não somente a quebrar esses laços divinos, mas o diabo nos leva a justificar os nossos pecados, a ter uma justificativa porque nós pecamos em vez de um arrependimento pelo pecado. Ou seja, pecou, a Bíblia diz arrependa-se, mas o que é que o diabo faz? Não precisa se arrepender, não, justifica porque você fez isso. Não precisa mais dar uma briga entre o marido e a mulher, aí você briga, aí você não pede perdão para o outro, você só justifica, eu fui grosseiro assim, por que você fez isso? Eu roubei porque estava com fome. Eu não vim por compromisso, aí fica inventando um monte de mentira. Não, meu irmão, pecou, a Bíblia diz que há uma opção que Deus colocou para nós, é o arrependimento. Aquele que comete pecado e deixa, alcança a misericórdia, é isso que a palavra de Deus nos diz, e nós precisamos, em nome de Jesus, queridos, não dar qualquer tipo de brecha, fechar a porta realmente para que o diabo não entre com suas ideias, com seus planos para aniquilar a nossa família, porque o casal lá no Jardim do Éden, ele conseguiu fazer isso. O diabo nos leva a ver o pecado como uma ótima oportunidade para experimentar, foi isso que Eva viu. Nossa, essa árvore agradável, talvez tivesse um cheiro agradável, atraía, e o pecado ele vem sempre disfarçado de uma boa oportunidade, de uma boa justificativa. Todo mundo peca, também vou pecar, todo mundo faz isso, também faço, eu mereço tal coisa, quando na verdade nós não merecemos nada e nós sabemos disso. Se temos alguma coisa hoje é porque Deus é misericordioso conosco, e aleluia, glória a Deus por isso. Então quando o diabo está sob o controle da nossa vida, nós começamos a arruinar a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro e a nossa vida. Uma pessoa que permite que os valores do mal permeiem as suas decisões, a tendência dessa pessoa é ter uma vida infeliz. Quando falo infeliz, não é só numa perspectiva
de humor, não. Infeliz numa perspectiva de futuro. Uma semente diabólica plantada no coração, num casamento, em uma profissão, em uma missão, queridos, uma semente plantada, ela vai germinar e ela vai frutificar, e os frutos diabólicos não são agradáveis. Pergunta que eu faço para você é: você quer isso para a sua vida? Certamente a primeira coisa que você vai falar no coração: não, Senhor. Então, se você não quer isso para a sua vida, eu quero te dar algumas opções. Qual é a solução para quem está enfrentando uma situação como essa, pastor? Deixa eu falar sobre algumas coisas que você pode fazer na sua vida para que isso não aconteça. A primeira delas: você não pode impedir que o diabo te tente, mas você pode escolher não cair na tentação. O diabo, ele encontra-se com Jesus lá no deserto. Jesus está em jejum, está em oração, 40 dias, e o diabo começa a tentar Jesus. Escute uma coisa: você não precisa imaginar que o diabo nunca vai te tentar, mas você precisa resistir a essas tentações. Você precisa resistir o elogio, que aparentemente é mais agradável, mas não é da pessoa certa para você, não é do seu marido, não é da sua esposa. A segunda coisa que você pode fazer é rejeite mentalmente, verbalmente, todas as propostas de pecado que vieram até você. Não somente tentação, não vou escolher tentar, mas não somente não escolher, declare isso na sua mente e na sua boca, mesmo que sua vontade seja cair para cima, fazer aquilo, ser grosseiro mesmo, ser ignorante mesmo, ser violento mesmo, ou de repente ser negligente mesmo, ser preguiçoso. Quando você vê uma situação dessa, você fale, verbalize isso: eu não quero isso para a minha vida, eu não aceito isso na minha família, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito que essas palavras saiam da minha boca, eu não aceito que esses pensamentos permeiem a minha mente, eu não aceito alimentar o meu dia com isso que se chama pecado. Diante de uma situação de tentação, querido, de um elogio indevido, de uma conversinha, queridos, neutralize isso imediatamente, verbalmente e mentalmente. Comece a preencher a sua mente disso, comece a falar contra isso, porque o diabo ele tenta tomar o nosso entendimento, nos convencer. Foi isso que ele fez com Eva. Ele levou Eva e o seu esposo Adão a ficarem convencidos de que aquilo ali era uma coisa boa. Olha como Eva fala, volta aí por favor, olha como Eva fala: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejava para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto. Ou seja, nesse momento que ela viu tudo isso, o que ela tinha que ter feito? Não vou fazer isso, não vou me aproximar dessa árvore, não vou cair nessa tentação. Mas a Bíblia diz que ela veio ao contrário, ela tomou do seu fruto, ela comeu o seu fruto, e ela contaminou seu marido com o pecado. O marido também, quando ela chegasse com o fruto, dissesse: olha, como, ele poderia também ter se afastado. Mas o que ele faz? Ele come. Diante da primeira oportunidade de arrependimento, ele não se arrepende, ele justifica. A mulher que me fez, ele deveria ter naquele momento rejeitado: Senhor, eu fiz a coisa errada, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais te desobedecer, eu não quero mais viver escondido, eu não quero mais contrariar a tua vontade. Meu querido, minha querida, escute uma coisa: você precisa ter convicção de que o pecado é a pior escolha para a sua vida. Não duvide, em hipótese alguma, querido, que a vontade de Deus é a melhor coisa para a sua vida. Se o pecado é a pior coisa, a vontade de Deus é a melhor coisa. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, fazer a vontade de Deus dói. Pastor, fazer a vontade de Deus às vezes exige um esforço maior, exige. Pastor, às vezes fazer a vontade de Deus contraria a minha vontade, sim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que a gente faz não é bom, nem perfeito, nem agradável. Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos fazer. Então, se você não quer que o diabo tenha um controle da sua vida, querido, discute isso. Conscientize-se que a vontade de Deus é boa.
Conscientize que falar a verdade é melhor do que mentir. Conscientize de que ser fiel à sua esposa é melhor do que traí-lo. Conscientize de que da sua boca não pode sair nenhuma palavra torpe, só palavras de bênção. Conscientize que os seus dias devem ser consagrados a Deus todos os dias, da manhã, no momento que você acorda para o momento que você dorme. Creia, quando a Bíblia diz que o pecado sempre gera morte, mesmo aparentando ser algo agradável no início. Essa árvore é tão agradável, esses frutos são tão agradáveis, mas trouxe morte para o paraíso. Você vai dizer, pastor, estou vivendo o melhor momento da sua vida. Adão e Eva também estavam vivendo, mas deram uma brecha para o diabo e começaram a experimentar o pior momento da vida deles. E isso trouxe uma tragédia para a humanidade. Foi uma tragédia para a humanidade. Se você não tiver cuidado, querido, se você não tiver cuidado, querida, e você permitir que o mal comece a entrar, comece a ter influência na sua vida, você pode arruinar as gerações que vêm na sua família. O mal não pode ter o controle da sua vida, o diabo não pode ter o controle, e nem terá, queridos, em nome de Jesus. Em segundo lugar, qual é outra coisa que causa um problema enorme? Não somente o diabo, mas quando o emocional está no controle. Pastor, quer dizer que eu não posso ter sentimentos? Pode não, deve expressá-lo. Claro que você deve expressá-lo. É um momento de sorrir, de celebrar, você está assim. Não, celebrar. Por muito tempo, quer dizer, eu era um homem travado, por exemplo, na adoração. Começavam a adorar, a pessoa lá, às vezes levantava a mão, chorava, disse, que isso? Esse Deus precisa disso? Deus está vindo no teu coração. E eu ficava julgando a maneira que o outro adorava. E eu ficava incomodado. Meu irmão, era o outro que estava adorando, mas eu ficava incomodado, ficava olhando assim. Lembro de um dia que eu era adolescente aqui, eu estava, acho na frente, eu sempre gostava de sentar assim, do meio para frente, e uma pessoa lá atrás fez assim, amém, aquela cara assim, tipo, quem está atrapalhando o culto? Travado. Então, pastor, eu posso não gostar disso? Você pode, meu irmão. Você não pode não gostar de uma coisa e querer que as pessoas também não gostem. A gente começa, né? No meu caso, você precisa fazer isso não. Aí a gente começa, na época era o banco, solta o banco, já começa a adorar com as mãos. Eu ficar segurando no banco. Não levanto não. Só se for com o banco na mão, mas não levanto aqui não. Aí, pô, a gente fecha o olhinho, daqui a pouco. Estou dizendo que essa adoração é diferente de outras não, mas é porque eu disse assim, eu vou colocar a minha emoção naquilo que eu estou fazendo. O culto é racional, sem dúvida, isso que o apóstolo Paulo orienta, mas o racional não tira a parte emocional. O racional está dizendo que você tem que ter consciência do que você está fazendo. Eu tenho consciência que naquele momento eu estou completamente quebrantado, rendido ao Senhor. E uma pessoa que está rendido, na minha opinião, para mim, precisa demonstrar isso. Então, qual é o lado negativo? É quando o emocional prejudica essa minha relação com Deus. Quem é uma grande figura disso na Bíblia? Pedro. Mateus capítulo 14, versículo 28, a Bíblia diz que Jesus está andando sobre as águas, aí Pedro diz, eu quero ir também. E ele vai. Ele começa a afundar. Por quê? Porque ele foi mais movido pelo emocional do que pela consciência daquilo que Jesus tinha ordenado ele a fazer. Pedro promete que estaria com Jesus. Jesus está falando a respeito de precisar se entregar. Eu estarei contigo na morte. E Jesus fala, meu filho, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus está no Getsemane ali,
E chega o momento dele cumprir a vontade, se entregar, Pedro puxa a espada e pá, na orelha do soldado. O povo ali é tão incrédulo que acontece um milagre, mas eles não conseguem perceber que Jesus é o causador daquele milagre. A orelha é colocada no lugar. Mas Pedro, na sua emoção, tentando fazer, eu acredito, querendo fazer a coisa certa, mas fazendo a coisa errada. Pedro é o primeiro a desistir do seu ministério. Vou pescar, a Bíblia diz que os outros foram com ele, em João 21:3. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão, aliás, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. É isso que ele fala antes. Mas Jesus sabe todas as coisas. O coração de Jesus sabia que ele estava só movido pelo emocional. Queridos, o meu foco, quando o emocional está sob o controle, está mais no prazer imediato do que nas consequências dos meus atos. Quantas pessoas saíram no esquema com a mulher casada, com o homem casado, e quando saíram do motel, foram assassinados? Será que se eles soubessem que iriam morrer, eles teriam feito isso? Eu acredito que não. Mas por que fizeram? Porque só estava olhando no prazer imediato. Quando eu olho o prazer imediato de qualquer coisa, somente o prazer imediato, e eu não vejo as consequências disso. Eu tenho um cartão, o limite do cartão é 15 mil reais, eu ganho 3 mil reais, eu vou gastar porque eu mereço. Você vai merecer um boletão desse tamanho na sua cara no final do mês e vai ficar louco. Quando o emocional está sob o controle da minha vida, eu acho que é mais importante ganhar uma discussão do que manter um relacionamento. Eu acho assim, não, o importante discutir com uma amiga e falar assim, mas humilhei. Perdeu a amizade. Humilhar outra pessoa, motivação errada. Mas eu estava com a verdade, certo? Mas a tua verdade matou alguém. Então, quando o emocional está sob o controle da minha vida, queridos, eu pouco me importo com o relacionamento, eu quero realmente ter aquele prazer, aquela sensação de que eu estou por cima das coisas, numa discussão. Vamos pensar em um outro prazer imediato, né? Eu estou desempregado, Senhor, manda um emprego, mas eu fico ali deitado na cama, assistindo Netflix, com a senha dos outros, né? Porque não tem como pagar também. E fica achando assim, não, Deus vai mandar. Eita, irmão, não está orando para que Deus me mande um emprego, não. Acaba nem hora. Eu tenho a tendência em desperdiçar mais do que manter e preservar. Quando o emocional está sob o controle da minha vida. Meu irmão, uma pessoa que vive sob o controle emocional, geralmente ela não tem um controle financeiro da vida, ela não tem um controle das coisas na vida, ela não tem um controle de nada. Por quê? Porque ela é movida pelo prazer imediato. Você é movido pelo prazer imediato? Você não pode ver uma plaquinha dizendo assim, promoção, e já fica se coçando. Eita, chegou novidade. Aí tem aquelas amigas, fulano já viu a novidade que chegou em tal lugar. Quando o prazer, quando o emocional está no controle da minha vida, a probabilidade de ferir outros é infinitamente maior. Pedro está lá, Jesus está se entregando, Pedro, pá, corta a orelha, nega Jesus, faz muitas coisas movido pelo emocional. Aprenda a diferenciar uma decisão com emoção do que tomar uma decisão emocionado. Existe uma diferença nisso. Você pode decidir alguma coisa com emoção, mas você pode decidir uma coisa emocionado. Por exemplo, qual a diferença, pastor? Por exemplo, quando eu decidi que chegou o momento de comprar a minha casa própria, por exemplo,
Então eu tomo aquela decisão e ao tomar a decisão eu choro, eu celebro, eu faço um culto de ação de graças, eu encho a piscina e eu chamo o pastor e a família, glória a Deus, aleluia, aquela churrasco, espetinho de camarão, oh, aleluia. Então, queridos, tomar uma decisão, e nessa tomada dessa decisão, ter emoção não é errado. Realizou um grande sonho, graças a Deus, aleluia. Estranho. Agora, quando é que eu tomo uma decisão emocionada? É quando eu vou comprar a casa, o cara fala assim, vai ser 30 anos você vai pagar R$2.300. Aí o cara ganha R$3.000, aí olha para a esposa e diz, vai dar, porque Deus está nesse negócio, eu estou sentindo que o negócio aqui vai, arrepiado aqui, ou seja, a emoção vem antes. Então você tem que fazer essa diferença. Eu posso até decidir uma coisa com emoção, mas eu não posso decidir emocionado, ou seja, não é a emoção que me conduz. A emoção é resultado da decisão correta que eu tomei. Eu estou falando sobre coisas prazerosas, mas posso falar sobre coisas que não são prazerosas. Por exemplo, quando Jesus decidiu entregar a sua vida por nós. Não faça o que eu quero, mas faça o que o Senhor quer. Ele estava emocionado. E qual era a emoção de Jesus ali? Ele estava chorando. Quando eu falo chorando, é completamente envolvido, né? Sofrendo com aquilo ali. Mas ele entendeu que aquela era a vontade de Deus. Uma outra coisa, nós temos a tendência de sermos precipitados e não considerar outras probabilidades. Quando a emoção está controlando a minha vida, eu não olho outras probabilidades, eu só olho a coisa dos coraçõezinhos, né? Aquela coisa assim, tão bonitinha, tão lindinha. Não, olha outras probabilidades, pensa, conversa com outras pessoas. O emocional me impulsiona a prometer aquilo que eu não conseguirei cumprir. Você já fez uma promessa que não conseguiu cumprir? A gente se sente mal. Pelo menos deveria se sentir mal. Se você promete uma coisa e você não cumpre, no mínimo você deveria se sentir mal por isso e pedir perdão, desculpa a outra pessoa. Então, quando o emocional está sob controle, a gente promete e não cumpre, a gente, olha, vou fazer isso e não faz, e a gente precisa tratar isso na nossa vida. Muitas vezes o diabo usa o emocional com o objetivo de nos confundir ou nos atrair para seus planos. Queridos, existem muitos manipuladores no mundo gospel. Pastores manipuladores, líderes manipuladores que aparentam ter uma espiritualidade que não tem, isso não faz parte do dia a dia dele, nem dela. Que tem uma oração que aparentemente é tão poderosa, que cura as pessoas, mas na verdade essa pessoa não tem relação com Deus, porque a Bíblia diz que dizem que as pessoas irão dizer Senhor, Senhor, e ele vai dizer eu não vos conheço, mas em teu nome nós expelimos demônios. E o Senhor vai dizer não te conheço. Então o emocional às vezes, é por isso que alguns líderes religiosos apelam tanto para a questão emocional. Não estou dizendo que o emocional não deve ter, claro, mas estou dizendo que o emocional tem que ser acompanhado da palavra de Deus. Se contraria a palavra, está errado. A questão é, o que eu faço agora, pastor? Minha vida é desse jeito. Quem foi que falou para o senhor? Diga logo. Qual é a solução? Eu quero apontar para vocês alguns caminhos. Não tome decisões quando estiver cansado, estressado, feliz demais, ou com a sua emoção abalada. Se a sua vida é conduzida pelo emocional, tome um cuidado quando vocês estiverem no 80, em uma dessas coisas aqui.
Estou feliz demais. Não é bom, não é hora de tomar decisão. Estou triste demais, também não. Estou cansado demais, também não. Leve sempre em consideração o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Não é o que você está sentindo, é o que a Bíblia diz, meu irmão. Por exemplo, se a Bíblia diz que não pode ter julgo desigual, crente só deve ter relacionamento com crente. Mas eu estou sentindo, meu irmão, você está sentindo, mas seu sentimento está errado. Está contrariando a palavra. Mas depois eu ganhei ele, eu vou ganhar ela para Cristo. Pode até ganhar, e que ganhe mesmo, mas começou errado. Não tem a bênção de Deus. Ah, pastor, mas fulano ali deu certo, fulano ali deu certo. Pergunta para essa pessoa se foi agradável o tempo todo, porque tu vai ver. Então, tenha isso em consciência, considere que a Bíblia fala, e não que a sua emoção diz. Enganoso é o coração, diz a palavra. Tenha sempre uma pessoa que é mais racional e que é da sua confiança para você consultar. Pessoas que são muito emocionais têm extrema dificuldade em pessoas que são racionais, analíticas. Quando eu sou mais desse lado aqui emocional, meu irmão. Deus está falando muito comigo, aleluia, glória a Deus. Quando eu tenho amigos, né, que quando eu compartilho, às vezes, meu irmão, às vezes tem uns planos mirabolantes assim, aí eu falo assim, o que é que tu acha? Tem dinheiro para isso? Eu tenho fé, mas essa fé começa com quanto? Não estou dizendo que estou misturando fé com emoção não, mas geralmente é uma coisa que eu estou consciente, tenho fé, mas a fé começa com quanto? Não está errado pensar nisso. Então tem alguém que até parece, não falando uma pessoa pessimista, estou falando uma pessoa racional, porque uma pessoa pessimista diz assim, eu já acho que não vai dar certo. Ele nem fez nenhuma pergunta da avaliação, já vai logo dizendo que não dá certo. Então tem uma pessoa que seja mais racional para você consultar, conversar. As mulheres, elas são mais voltadas para a emoção, né, em geral. Tudo que eu falo com meu marido, ele joga um balde de água fria, porque de repente às vezes ele é mais racional. Lembre-se que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas tudo isso não significa que você experimentará imediatamente essa consequência do que é bom, perfeito e agradável. Decidi fazer a vontade de Deus agora só curtir o que é bom, perfeito e agradável. Às vezes o que é bom, perfeito e agradável, queridos, vai me causar uma dor, como causou em Jesus, como causou em Jó, como causou em Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Como causou, por exemplo, em Moisés, quando ele conduziu o povo e o tempo todo Moisés se decepcionava com o povo. Então o emocional, ele não pode, não deve conduzir a sua vida. Então se o diabo não pode, se o emocional não pode, quem é que pode? Deus. Deus, ele não somente pode, como ele quer conduzir a sua vida. E é o terceiro ponto. Quando Deus está no controle da sua vida, querido, tudo dá certo. Não é quase tudo, não é a maioria das coisas, tudo dá certo. Pastor, por que minha vida está dando errado? Porque talvez uma dessas coisas anteriores está conduzindo você em alguma coisa, o emocional ou o diabo ali, em pessoa. Em pessoa não pode, em espírito ali, né? Quando Deus está no controle, queridos, o pior ambiente, o ambiente mais desagradável pode ser o início de uma grande obra que Deus está fazendo na sua vida, como foi na vida de Jesus. Jesus é o grande exemplo de alguém que viveu plenamente a vontade de Deus e que permitiu que Deus tivesse o controle de todas as coisas. Primeira coisa, creia que Deus não erra quando nos orienta a tomar uma decisão que a princípio nos parece estranha.
E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer, porque é o Senhor que tem o controle da minha vida. É isso que Jesus fala através dessa atitude. Creia que Deus não erra quando nos orienta, quando colocou a sua palavra, quando registrou a sua palavra e diz: olha, assim diz o Senhor. A carne sempre tentará resistir ao que o Espírito nos manda fazer. É por isso que às vezes é difícil fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque é uma luta interior. E quem é que vence? Quem a gente alimenta mais. Se você é uma pessoa que alimenta mais o seu espírito, ele vai vencer. O Espírito Santo, ele vai vencer. Mas se você é uma pessoa que alimenta mais sua carne, ela também vai vencer. Mesmo contrariado, Jesus obedeceu a Deus e enfrentou tudo para agradar aquele que lhe enviou. Eu posso dizer como Davi disse no Salmo 23, quando Deus está no controle da minha vida, quando ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu preciso enfrentar um vale, eu vou enfrentar esse vale, mas a consciência que eu tenho é muito clara: Deus está sob o controle, rigorosamente sobre todas as coisas. Pastor, aparentemente está dando tudo errado na minha vida, mas você está fazendo a vontade de Deus, querido, você está certa, você está certo, vai dar, no final vai terminar bem. Esqueci agora um autor que falou, ele disse assim: eu não me importo com a quantidade de ideologia que estão surgindo aí. Eu já li a última página da Bíblia e ela diz que nós em Cristo venceremos. Ah, queridos, quando Deus está no controle da minha vida, eu tenho a consciência de que Ele não me abandona no meio do caminho. Sabe aquela pessoa que está com você, mas quando a coisa começou a dar errada, ela começou a se afastar de você? Deus não faz isso com você. Adão e Eva pecaram, Deus não saiu ali do paraíso, Deus não saiu ali, Deus foi ao encontro deles, sabe por quê? Porque quando nós erramos, Deus é tão misericordioso que vem ao nosso encontro, nos confrontar em amor, para nos restaurar, segundo o propósito e a vontade dEle. Ele tem os melhores planos para a nossa vida. O próprio Jó disse: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E a Bíblia diz que Jó, que perdeu tudo no início, depois conseguiu tudo em dobro. Se tornou homem 2 vezes mais rico do que era. Todas as pessoas que obedeceram a Deus na Bíblia terminaram bem as suas vidas. Pastor, terminaram bem as suas vidas? Claro. Eu vou dar um exemplo. Pedro foi crucificado, botado de cabeça para baixo, segundo os historiadores. Isso é terminar bem? Sabe por quê? Porque Pedro até hoje influencia a minha vida, encoraja a minha vida a cumprir a vontade de Deus. E por que ele terminou bem? Porque ele terminou cumprindo a vontade plena de Deus. E se para cumprir a vontade plena de Deus eu preciso padecer fisicamente, eu preciso tomar um prejuízo financeiro, eu preciso de repente quebrar um laço de relacionamento que não está abençoando a minha vida, e isso acontecerá porque o objetivo principal das nossas vidas não é ser feliz, o principal objetivo da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Precisamos ter consciência que não vivemos para sermos felizes. Aí o emocional sai de lado. Aí o diabo perde a vez. Mas a gente vive para ser infeliz? Não, a gente vive para fazer a vontade de Deus, porque ninguém que vive fazendo a vontade de Deus pode até passar por situações dolorosas e aparentemente infelizes, mas não são. Por quê? Porque no coração pulsa um coração que está no mesmo ritmo do coração de Deus. Pastor, o que é que eu faço para que esse terceiro ponto faça parte da minha vida? Pastor, eu quero isso na minha vida. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa confessar Ele como Senhor e Salvador. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Ele precisa ser o Rei dos Reis. Ele precisa ser o Médico dos Médicos. Ele precisa ser o seu tudo. Ele precisa assumir o trono do seu coração, da sua vida. Faça isso imediatamente. Corrija imediatamente aquilo. Querido, corrija, não é, eu percebi um erro, depois eu conserto, não, corrija imediatamente. Se eu não posso corrigir na prática, eu corrigi isso na minha cabeça. Eu já repreendo aquela atitude, eu já neutralizo aquela coisa no meu coração. Senhor, eu quero odiar isso.
Senhor, eu quero ter nojo do pecado, Senhor, eu quero ter nojo desse comodismo, Senhor, eu quero ter uma repulsa de tudo aquilo que desagrada a Tua vontade. Então faça isso, corrija imediatamente aquilo que a Bíblia chama de pecado em sua vida. Se andar por aqui me leva ao pecado, eu nunca mais vou andar nessa direção. Se caminhar com fulano me leva a pecar, eu quero dizer em nome de Jesus que enquanto vida eu tiver, eu não caminho com aquela pessoa. E como é que ela se salva? Aí se ela quiser, aí você caminha na direção que Deus está te dando, não na direção do pecado daquela pessoa. Afaste-se o mais rápido possível de tudo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Querido, o que é que atrapalha a tua relação com Deus? Corre disso, abre mão disso. Meu irmão, não estou dizendo que esse aplicativo é do diabo não, mas tinha um aplicativozinho chamado TikTok, que quando eu entrava e ficava do jeito que o diabo gosta, só passando um videozinho. Aprendi muita coisa, é verdade, seguia umas pessoas que tinham muito conteúdo para passar, mas assim, cara, isso está prejudicando mais do que está me ajudando. Tive que apagar esse aplicativo. Qual é o aplicativo que você precisa apagar, que você precisa passar uma semana sem usar? Está atrapalhando a tua relação com Deus. Qual é o grupo que você tem que sair? Ah, mas é o grupo da família. Meu irmão, se o grupo da família está afastado de Deus, sai do grupo da família. E depois vai perto da tua família só presencialmente. Afaste o mais rápido possível de tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. Tenha uma vida devocional constante. Não flerte com o pecado. Não se aproxime do pecado. Não fique ali namorando o pecado. Busque uma vida devocional constante, leitura da palavra. É melhor confessar a tentação do que pecado. É melhor você procurar o seu discipulador, procurar o seu pastor, procurar o seu líder espiritual, procurar seu pai na fé, procurar alguém que te influencia e confessar: olha, eu estou sendo tentado nessa área. Confessa a tentação, porque é melhor do que você confessar o pecado. E por último, queridos, e não menos importante, creia, eu vou repetir de novo, creia, que cultuar a Deus, orar, jejuar, ler a palavra nunca é demais. Eita, falando agora só quer saber de ler a Bíblia. Meu irmão, nunca é demais. A Bíblia diz: medite na palavra dia e noite. Eita, fulano agora só quer viver cultuando a Deus. Meu irmão, é melhor estar cultuando a Deus do que estar cultuando o diabo. Eita, fulano agora vai morrer fazendo esse jejum direto. Meu irmão, é melhor fazer o jejum da maneira correta, como a Bíblia orienta, do que ficar se intoxicando com um monte de coisas que não somente envolve a questão material, mas a questão espiritual. Você precisa potencializar a sua vida, querido, para que Deus esteja no controle da sua vida, da sua família, do seu futuro, mas principalmente agora do seu presente. E a pergunta que eu faço para você: qual é a decisão que você vai tomar hoje? Porque alguém precisa pegar esse joystick da sua vida. Alguém precisa dar o comando para saber para onde você vai e para onde você vem. Alguém precisa dizer se você vai para o lado esquerdo ou o lado direito. Alguém precisa dizer se você vai dizer sim ou não. Alguém precisa pegar esse controle. E a pergunta que eu faço é: a quem você vai entregar o controle da sua vida? Porque ninguém pega sem a sua permissão. Porque o diabo não chega e diz assim: agora eu vou comandar a sua vida, e começa. Não, você que entrega o controle para a mão dele. Sou eu que entrego. Sou eu que entrego, me render às emoções. Emoções que não me aproximam de Deus, emoções que atrapalham a minha maturidade. Escute uma coisa: você é consequência das suas escolhas.
Você vai dizer, pastor, você não sabe o quão difícil é a minha vida, é verdade, mas existem milhões de pessoas também que tiveram uma vida pior do que a sua, e hoje estão servindo a Deus com excelência. Por quê? Porque escolheram ressignificar a sua vida em Jesus, e não ficar se alimentando diariamente de mágoa, de pecado, de angústia, e de tantas outras coisas. Se você precisa, queridos, de uma rendição ao Senhor, renda-se ao Senhor. Pare de ficar colocando a culpa nos outros, porque pessoas que têm o emocional abalado sempre fazem isso, ficam colocando a culpa nos outros, no governo, ficam colocando a culpa no vizinho, no pai, na mãe, no filho. Eu não faço isso porque ninguém me ajuda. Ei, escute uma coisa, existe alguém que quer ajudar você. Aliás, existe alguém que quer ter o controle nas suas mãos, o controle da sua vida nas mãos dele. Essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O controle da minha vida e da sua vida precisa estar na mão certa, e a mão certa é a mão do Senhor dos Senhores. Nós vamos adorar nesse momento, queridos, e com essa palavra eu quero que você fique refletindo enquanto você adora.